Nós, de Eugênio Zamyatin, 29º registro. Resumo: fios no rosto, brotos, compressão, nada natural. Estranho, o barômetro está baixando, mas ainda não há vento. Silêncio. Lá em cima, ainda não audível para nós, uma tempestade já começou. As nuvens estão sendo carregadas a toda velocidade. Por enquanto, são poucas, fragmentos separados, como rodas dentadas. Nesse sentido, é como se uma cidade lá em cima já tivesse sido arremessada e destroços dos muros e das torres estivessem caindo e se amontoando diante de nossos olhos com uma velocidade assustadora, cada vez mais perto. Mas ainda precisassem viajar pelo infinito azulado por dias, antes de desabarem sobre nós aqui embaixo. Aqui embaixo, silêncio. No ar, fios finos, incompreensíveis, praticamente invisíveis. Eles são trazidos para cá todo outono, vindos de lá, do outro lado da muralha. Vêm flutuando lentamente e, num piscar de olhos, você sente algo estranho e invisível no seu rosto. Você tenta retirar, mas não consegue. Não há como remover. Há muitos desses fios, especialmente ao longo da Muralha Verde, por onde caminhei esta manhã. E especificou que eu me encontrasse com ela na casa antiga, naquele nosso apartamento. Eu estava me aproximando da massa volumosa que é a casa antiga quando, por trás, ouvi passos pequenos e apressados e uma respiração rápida. Olhei para trás e vi. Era U correndo, tentando me alcançar. Ela estava, de algum modo, com os contornos finamente nítidos e firmemente arredondada. Seus braços, o bojo dos seus seios, todo o seu corpo, tão familiar para mim. Estava todo arredondado e preenchendo o seu unife, o qual logo se romperia, expondo tudo ali para o sol, para o mundo. Então me ocorreu, ali, na selva verde, na primavera, os brotos avançam pela terra com a mesma teimosia para que, quanto mais rapidamente lançar galhos e folhas, mais rapidamente floresça. Ela ficou em silêncio por algum tempo. O azul dos seus olhos refletia radiante em meu rosto. Eu vi você lá, no dia da unanimidade. Eu também vi você. E imediatamente me veio à mente como ela estava lá embaixo, no corredor estreito, pressionada contra a parede, cobrindo a barriga com os braços. Involuntariamente, olhei para sua barriga, arredondada sob o unife. Ela, evidentemente, percebeu e ficou toda redondamente rosada, com um sorriso rosado. Estou tão feliz, estou completa. Você entende? Completa até a borda. E quando estou caminhando, eu não ouço nada do que está ao meu redor. Apenas escuto, o tempo todo, tudo o que há dentro de mim mesma. Mantive-me em silêncio. No meu rosto, algo estranho me incomodava. Eu não conseguia, de jeito nenhum, me livrar daquilo. Então, de repente, inesperadamente, ainda mais azul, radiante, ela agarrou minha mão e na minha mão senti os seus lábios. Foi a primeira vez na minha vida. Essa era uma espécie de carícia antiga, que até então eu desconhecia. E havia tanta vergonha e dor nisso que eu, talvez até de modo rude, puxei minha mão. Escute, você enlouqueceu, e não apenas por isso, mas no geral. Por que você está feliz? Você realmente acha que pode esquecer o que está aguardando por você? Se não agora, daqui a 1 mês, 2 meses? Seu brilho se apagou
extinguiu-se. Todas as suas curvas imediatamente cederam, murcharam. E no meu coração, uma compreensão desagradável, dolorosa até, ligada a uma sensação de pena. O coração não é nada além de uma bomba ideal. Se comprime, encolhe. A sucção de um fluido por uma bomba é um absurdo técnico. Disso fica claro. Em essência, quão absurdos, antinaturais e dolorosos são todos os amores, lástimas e tudo o que lhes assemelhe que provoque tal compressão. Silêncio. À esquerda, o vidro verde embaçado da muralha. À frente, uma massa volumosa, vermelho escura. E esses dois componentes coloridos colocados juntos produziram em mim, na forma de uma força resultante, o que me pareceu ser uma ideia esplêndida. Espere! Eu sei como salvá-la. Eu vou poupá-la disso, de ver seu bebê por um instante e logo depois ser enviada à morte. Você poderá criá-lo, me entende? Você acompanhará em seus braços, crescer, desenvolver-se e tomar forma como uma fruta. Ela estremeceu e se agarrou a mim. Você se lembra daquela mulher, um tempo atrás, na nossa caminhada? Bem, isso já faz algum tempo. Então, ela está aqui, agora, na casa antiga. Iremos até lá. E eu prometo, vou providenciar tudo sem demora. Pude me ver com I, conduzindo-o pelos corredores. I estava lá, entre as flores, a grama e as folhas. Mas ela se afastou de mim. As pontas de sua lua crescente rosada estremeceram e se curvaram para baixo. Mas é a mesma que... disse ela. É, por algum motivo fiquei confuso. Bem, sim, ela mesma. E você quer que eu vá até ela e que eu peça a ela que eu... Não se atreva a falar a respeito disso comigo novamente? Curvando-se, ela rapidamente me deixou. Como se tivesse lembrado de algo, ela se virou e gritou. Que eu vou morrer, sim, é verdade. E daí? Não é da sua conta. Por acaso você se importa com alguma coisa? Silêncio. Eles começam a cair do alto, com uma rapidez assustadora. Vão ficando maiores à vista. São pedaços de torres e paredes azuis, mas eles ainda têm horas, talvez dias, para voarem pelo infinito. Os fios invisíveis flutuam lentamente. Caem no rosto e não há como tirá-los. Não há como se livrar deles. Vou caminhando vagarosamente até a casa antiga. No meu coração, uma compreensão absurda e agonizante. 30º registro. Resumo. O último número, o erro de Galileu. Não seria melhor... Aqui está a conversa que tive ontem com I, lá na casa antiga. Uma procissão lógica de pensamentos no meio de um barulho ensurdecedor e heterogêneo. Vermelhos, verdes, amarelos, bronze, brancos, laranja. E o tempo todo sob o sorriso congelado de mármore do antigo poeta de nariz arrebitado. Vou reproduzir a conversa literalmente, porque ela terá, ao que me parece, um significado enorme e decisivo para o destino do Estado Único, e mais, do universo. E então, meus leitores desconhecidos, talvez vocês encontrem aqui uma espécie de justificativa da minha parte. Sem estabelecer qualquer base, I jogou tudo sobre mim, de uma só vez. Eu sei, depois de amanhã, vocês farão o primeiro voo experimental da integral. Nesse dia, vamos tomar posse dela. O quê? Depois de amanhã? Sim, sente-se. Não fique agitado. Não podemos perder um minuto. Entre as centenas que foram aleatoriamente presos ontem pelos guardiões, 12 são MEFs. E se deixarmos passar 2 ou 3 dias, eles estarão perdidos.
Permaneci em silêncio. A fim de acompanhar o andamento do teste, vão enviar a você eletrotécnicos, mecânicos, médicos, meteorologistas. Exatamente às 12 horas, lembre-se disso, quando tocarem a campainha para o almoço, nós ficaremos no corredor. Depois que todos estiverem no refeitório, iremos trancá-los lá dentro, e a integral será nossa. Você entende? É necessário que seja assim, não importa o que possa acontecer. A integral em nossas mãos será a arma que nos ajudará a terminar tudo de uma vez, rapidamente, sem dor. Os aeros deles, não passarão de uma simples e insignificante horda de mosquitos contra um falcão. E então, caso seja inevitável, poderemos inclusive direcionar os tubos propulsores para baixo e deixar que as coisas tomem o seu curso. Dei um pulo. Isso é impensável, isso é absurdo, você não vê? O que você está planejando, isso é revolução? Sim, uma revolução. Por que é absurdo? É absurdo porque não pode haver uma revolução. Porque a nossa não é você, mas eu que estou dizendo. A nossa revolução foi a final, e não pode haver outras revoluções. Todos sabem muito bem que o afiado e mordaz triângulo de sobrancelhas se seguiu. Meu querido, você é um matemático, e mais ainda, você é um filósofo da matemática. Bem, então, me diga o último número. Como é que é? Eu não entendo. Que último número? Ora, o último, o mais elevado, o maior. Mas isso é um absurdo. Uma vez que o número dos números é infinito, como você pode ter um último número? E como você pode ter uma última revolução? Não existe uma última revolução. As revoluções são infinitas. A última é história para crianças. O infinito as assusta. E é necessário que elas não tenham medo para que durmam tranquilamente à noite. Mas qual é o significado de tudo isso? Qual é o significado de tudo isso em nome do benfeitor? Qual é o significado, se todos já são felizes? Bem, tudo bem. Então, suponhamos que seja verdade. E depois? É engraçado. Aí está uma pergunta perfeitamente infantil. Conte qualquer história para as crianças até o fim, e elas sempre vão perguntar: e depois? E por quê? As crianças são os únicos filósofos ousados, e filósofos ousados, impreterivelmente, são crianças. E sim, definitivamente, como as crianças, é sempre necessário perguntar: e depois? Depois, não há mais nada, ponto final. Por todo o universo, existe um fluxo uniforme em todos os lugares. Uniforme em todos os lugares. Eis a entropia psicológica, no seu máximo. Você, como um matemático, não sabia que somente as diferenças de temperatura, apenas os contrastes térmicos possibilitam a vida? E se, por todo lado, por todo o universo, houver corpos identicamente quentes ou identicamente frios, precisamos fazê-los colidir para que haja fogo, explosão, guina. Nota de rodapé. Guina, um termo grego para a palavra hebraica Gi-Rinon, Vale Rinon. É o nome de um vale estreito no sudoeste da antiga Jerusalém. Era conhecido como um local infame por sacrificar crianças com fogo como oferta na época do reino de Israel. Desde que o rei Josias aboliu esse sacrifício, os israelitas detestavam esse lugar e o converteram em uma estação de incineração não apenas de lixo, mas também de cadáveres de animais e de alguns criminosos que eram executados, mas não enterrados. E nós vamos, sim, fazê-los colidir. Mas por favor, entenda, os nossos antepassados, na época da Guerra dos 200 Anos,
Fizeram exatamente isso. Ah, e eles estavam certos, 1000 vezes certos, mas cometeram apenas um erro. Mais tarde, acreditaram que eram o último número. E não existe na natureza nenhum. O erro deles foi o erro de Galileu. Ele estava certo. A Terra se move em torno do Sol, mas o que ele não sabia era que todo o sistema solar se move em torno de algum outro centro. Ele não sabia que a órbita real, e não a relativa, da Terra não é, de forma alguma, um círculo ingênuo. E vocês? E nós, por ora, sabemos que não existe um último número. Talvez nós venhamos a esquecê-lo. Não, é até mais provável que venhamos a nos esquecer quando envelhecermos, dado que inevitavelmente tudo envelhece. E então, nós também, inevitavelmente, venhamos a cair, como as folhas de uma árvore no outono, como você vai, depois de amanhã. Não, querido, não tu. Tu estás conosco, tu és um de nós. Incandescente e cintilante, um relâmpago. Eu nunca a tinha visto assim. Ela me abraçou com todo o seu ser, com todo o seu corpo, e eu desapareci nela. Por fim, olhando firme e demoradamente nos meus olhos, então, lembre-se, às 12 horas. Eu disse, sim, vou lembrar. E ela foi. Fiquei sozinha em meio ao barulho tempestuoso e discordante de azuis, vermelhos, verdes, amarelo, bronze, laranja. Sim, às 12 horas. E de repente, me sobreveio a sensação absurda daquela coisa estranha caindo no meu rosto. Não há como ignorar. De repente, os acontecimentos de ontem de manhã, de U, de tudo que ela gritou no rosto de I. Por que me lembrar disso? Que absurdo essa coisa toda. Apressei-me para sair e chegar em casa, o mais rápido possível. Em algum lugar, atrás de mim, ouvi o pio agudo dos pássaros acima da muralha. À frente, sob o sol poente, em meio ao que parecia fogo estático cor de framboesa, estavam as esferas das cúpulas, as enormes casas cubo fumegantes, o pináculo da torre acumuladora, como um relâmpago congelado no céu. E tudo isso, toda essa beleza geométrica impecável, eu mesmo teria que, com minhas próprias mãos. Será que realmente há outro caminho? Não há saída? Passei por um auditório, não me lembro o número. Dentro, bancos empilhados contra as paredes. No meio, mesas cobertas com lâminas de vidro branco puro. Sobre a sua brancura, uma mancha de sangue solar rosado. E em meio a tudo isso, está escondido um desconhecido e, portanto, aterrorizante amanhã. Não é natural. Um ser que pensa e enxerga viver em meio a irregularidades, incógnitas, X. É como se eles vendassem seus olhos e o obrigassem a caminhar, a tatear, a tropeçar, e você soubesse que, em algum lugar bem próximo, existe à beira de um precipício, basta mais um único passo e restará de você apenas um pedaço de carne esmagada e contorcida. Isso não é a mesma coisa? Mas e se, sem ninguém esperar, você se jogasse lá de cima por iniciativa própria? Não seria esse o único e correto caminho para resolver tudo de uma vez por todas?